Olá, essa é a aula da semana 13 da disciplina de Ciência Política do curso de Direito da Universidade Evangélica de Goiás, campus Senador Canedo. Bem-vindos. A nossa aula de hoje é sobre política externa e relações internacionais. Antes de iniciar a aula, eu vou explicar como que vai funcionar a dinâmica dessa aula, que é uma aula de forma remota, de forma online. Em substituição, da aula da última quarta-feira, que foi feriado, ela é uma aula de reposição. Então, nós vamos ter como primeiro item dessa aula, lá no AVA, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, na semana 13, no objeto de aprendizagem, vai estar lá descrito o que eu passo agora a ler. O item 1, vocês vão assistir essa videoaula, que é onde eu vou elencar os conceitos básicos de política externa e relações internacionais. O item 2 da aula, eu passo um vídeo complementar também sobre a mesma temática de política externa e relações internacionais, e o link consta lá no AVA, na semana 13, no objeto de aprendizagem, no item 2. Assistidos os dois vídeos, os alunos deverão responder a APS, que é a atividade prática. Vai estar lá na aba Atividades, no final da semana 13. A resposta da APS, ela vai servir como 5 pontos das atividades complementares do ciclo 2 e também vai servir para aferir a presença na semana 13. Então, quem não responder a APS até o dia 8 de maio, às 23h59, não vai ter esses 5 pontos de atividade complementares e também não vai ter a presença na aula da semana 13, certo? Isso está descrito lá no plano de ensino, já publicado aí no ambiente também virtual de aprendizagem. Depois dessa aula, nós vamos passar para a parte da revisão. Aí o item 4 da aula é o questionário de revisão. Vocês vão clicar no questionário que está no arquivo anexo ao objeto de aprendizagem, vão fazer todo o questionário. Depois que vocês fizerem o questionário, vocês vão para o item 5 da aula, que é assistir a videoaula da resolução do questionário de revisão para a segunda VA. Então, essa é o roteiro dessa aula, e feito esse roteiro, passando agora para a primeira parte, que é o vídeo básico da política externa e das relações internacionais. Vamos lá. A política externa, ela pode ser entendida como um conjunto de princípios que vão nortear as ações internacionais de um governo. Esses princípios vão envolver a totalidade das políticas, de um país, que são voltadas para a interação com o ambiente, além das suas fronteiras, seja países ou outros atores internacionais. Essa é a política externa. A política externa pode-se dizer que seria a soma das relações externas oficiais conduzidas usualmente por um Estado em suas relações internacionais. E essa política externa, para que sejam efetivadas, elas passam por uma complexa intersecção entre o ambiente interno com o ambiente externo e os atores estatais com os atores não estatais. O objeto de estudo científico da política externa é ligado aos fenômenos políticos, econômicos, sociais e culturais em âmbito externo dos estados e também na seara do sistema internacional. A investigação vai ser ligada às disciplinas da ciência política e das relações internacionais, apesar de não estarem limitadas a desses dois ramos da ciência.
Esse objeto, né, de estudo da ciência política, ele teve um alargamento desse objeto após a Segunda Guerra Mundial. E a visão sobre política externa passou a sofrer mudanças com todas aquelas atrocidades aí cometidas no âmbito da Segunda Guerra Mundial e imediatamente anteriores, né? A questão do Holocausto, a crise também da Liga das Nações, que não conseguiu conter a Segunda Guerra Mundial. As relações internacionais, ou a sigla, né, utilizada de RI, é o campo de estudo da ciência, também ligado à ciência política, e que ela tem como a política externa como uma das partes do seu objeto de estudo. Então, a política externa é uma das matérias, por assim dizer, das relações internacionais, e também é ligada à ciência política. Relações internacionais podem ser definidas de forma ampla como conjunto de acontecimentos ou fenômenos que envolvem uma quantidade de atores que existem e interagem no sistema internacional. Isso é, além das fronteiras domésticas, além da fronteira do Estado-nação. E a definição aí de relações internacionais tem dois elementos para definir, né, o conceito de relações internacionais: o Estado e os outros atores que atuam nas relações internacionais. Existem várias visões para explicar as relações internacionais. Existe primeiro uma visão realista, que foi consagrada aí no início da segunda metade do século XX, né? Depois lá dos anos 50, no pós-guerra, que ela vai estabelecer aí o Estado como agente principal nas relações internacionais e a segurança como esse tema prioritário das ações externas. E justamente nesse contexto de final da Segunda Guerra Mundial, com importância para os Estados e para o tema segurança. Mas existem outras abordagens não realistas das relações internacionais. E nessas abordagens, as relações internacionais são vistas como atividades realizadas entre indivíduos ou coletividades, não exclusivamente o Estado, e que transcendem o espaço da comunidade política, ou seja, as fronteiras do Estado. Ela não vai focar exclusivamente no Estado, mas vai admitir os indivíduos e os entes coletivos, e aí não somente o Estado, no ambiente, né, internacional, isto é, fora, além dos limites das fronteiras do Estado nacional. Então, você tem nos conceitos aí dois critérios, né, de localização geográfica, que é as fronteiras do Estado, e os atores envolvidos. E esses critérios vão ser úteis para diferenciar o que seria relações internacionais e política externa. Então, nesse sentido, a considerar a localização geográfica é o que a gente vai ter como elemento comum aos dois conceitos, tanto de política externa quanto de relações internacionais. A partir desse critério, né, o critério de localização geográfica, é possível elencar uma abundante quantidade de definições de política externa que caracterizam como um fenômeno externo às fronteiras, cada uma com sua especificidade. Primeiro, a política externa seria um conjunto de preceitos ou normas que regem as ações de uma autoridade política implantada no ambiente internacional. A política externa é a totalidade das políticas de um país voltadas para a interação com o ambiente além das suas fronteiras. Política externa é a parte da atividade do Estado voltada para fora, ou seja, aquela que trata por oposição à política interna dos problemas que se colocam além das suas fronteiras, além das fronteiras do Estado nacional.
E, nesses termos, a política externa é citada como a linha de ação do Estado, né, de um ator específico do Estado, no contexto estrutural, no sistema internacional. E o outro critério, que são os atores envolvidos, ele tem maior capacidade de diferenciar, né, o que seria a política externa das relações internacionais. As relações internacionais, elas envolvem os atores que se relacionam em fenômenos que ultrapassam as fronteiras estatais. Desde meados da década de 70, as relações internacionais têm sido apontadas como um fenômeno que abarca tanto estados como atores não estatais, que se envolvem em temas anteriormente conduzidos apenas por estados, tanto no ambiente interno como no ambiente externo. Essa amplitude nessa participação desses atores presentes nas definições de relações internacionais não vai ser sempre aplicada ao conceito de política externa. Nós vamos ter, então, do ponto de vista conceitual, as relações internacionais são mais amplas e a política externa é mais restrita e específica. Aquele conceito de gênero e espécie, relações internacionais seria o gênero, e a política externa seria uma das espécies dentro do gênero relações internacionais. A diferença essencial é que um fenômeno político, econômico, social, cultural, para ser caracterizado como política externa, precisa necessariamente estar atrelado à política do governo, à política governamental. Além dessas, as relações não oficiais entre os atores não estatais, desde que ultrapassem as fronteiras, também podem ser caracterizadas como objeto das relações internacionais. Então, a política externa relacionada necessariamente à política do governo, as relações internacionais, a RI, podem abranger também os atores não estatais e em relações não oficiais, desde que elas ultrapassem as fronteiras. Esses são os conceitos básicos aí de política externa em relações internacionais para a disciplina de ciência política do primeiro período de direito. E aí agora vocês vão assistir um vídeo complementar sobre política externa em relações internacionais e depois vamos fazer a APS. Depois de feita a APS, nós vamos para a revisão para a segunda VA.